Abandonado diante de uma mesa vazia, ele tenta esconder a dor quando a voz suave que o consola desperta algo que ele julgava morto. Mas antes que consiga entender esse sentimento, um choque inesperado ameaça mudar tudo. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. O restaurante italiano no bairro Savassi estava elegante demais para o humor de Tae-hyun naquela noite de sexta-feira. Ele ajustou o relógio Patek Philippe no pulso e verificou as mensagens no celular pela terceira vez em 5 minutos. Ela estava atrasada. Claro que estava. Sua assistente brasileira tinha insistido que um encontro às cegas seria bom para ele. Você precisa conhecer pessoas, Sr. Park. Não pode trabalhar 24 horas por dia. Belo Horizonte tem mulheres incríveis. Tae-hyun tinha aceitado apenas para silenciar a insistência. 36 anos, CEO da Park Industries no Brasil. E ali estava ele esperando por uma mulher que nem conhecia, enquanto outros clientes jantavam ao redor em mesas iluminadas por velas. O lugar cheirava a alho, manjericão e vinhos caros. Música italiana suave tocava ao fundo. Tudo muito romântico. Tudo muito desperdiçado. Ele não estava interessado em romance. Não depois de Yun-A. Não depois de descobrir que a mulher que ele amava há 5 anos só queria seu dinheiro e status. O término havia sido há 8 meses, mas a ferida ainda ardia. A confiança quebrada era pior que o coração partido. Uma mulher alta de salto alto e vestido vermelho entrou no restaurante olhando ao redor. Tae-hyun reconheceu ela das fotos que a assistente tinha mostrado. Isabela Fonseca. Advogada. 32 anos. Bonita de uma forma calculada. Maquiagem impecável. Cabelo alisado caindo perfeitamente sobre os ombros. Ela o localizou e caminhou até a mesa com um sorriso que não chegava aos olhos. Tae-hyun, ela estendeu a mão com unhas vermelhas longas. Desculpa o atraso. Trânsito. Sem problema, ele respondeu em português com sotaque leve. Por favor, sente-se. Eles se acomodaram e um garçom apareceu imediatamente com menus e ofertas de vinho. Isabela pediu uma garrafa cara sem nem olhar o preço. Tae-hyun notou, mas não comentou. A conversa começou civilizada o suficiente. Ela falou sobre o trabalho no escritório de advocacia. Ele comentou brevemente sobre negócios. Mas Tae-hyun percebia o desinteresse nos olhos dela. A forma como ela verificava o celular a cada poucos minutos. Como seus olhos vagavam pelo restaurante procurando rostos conhecidos. Então sua empresa está expandindo no Brasil? Isabela perguntou sem realmente se importar com a resposta. Sim. Tecnologia e investimentos. Interessante. Ela tomou um gole de vinho. Você mora onde? Apartamento no Lourdes. Ah, o Lourdes. Bairro chique. Deve ser caro. É confortável. E silencioso para trabalhar. Trabalhar. Ela riu sem humor. Você é daqueles que só pensa em trabalho? Ocupo o meu tempo produtivamente. Ela fez uma careta. Deve ser entediante. Tae-hyun sentiu a irritação crescer, mas manteve o rosto neutro. Educação coreana. Nunca mostrar emoção negativa em público. O jantar chegou. Ele tinha pedido risoto de fungo. Ela pegou uma salada que mal tocou. A conversa morreu em trocas monossilábicas. Sim. Não. Talvez. Quando a sobremesa foi oferecida, Isabela finalmente deixou a máscara cair. Olha, ela disse colocando o guardanapo na mesa. Vou ser honesta. Você parece um cara legal, mas isso não vai funcionar. Desculpa? Nós não temos química. Você é muito... Ela gesticulou vagamente. Sério. Entediante. E eu realmente não estou interessada em alguém que só fala de trabalho. Além disso, sem ofensa, mas você é asiático e eu prefiro brasileiros. Tae-hyun sentiu o sangue gelar. A rejeição não doeu tanto quanto o preconceito casual na voz dela. Como se não fosse nada. Entendo, ele disse com voz controlada. Obrigado pela honestidade. Ótimo. Ela já estava pegando a bolsa. Você paga a conta, né? Já que você é rico. E ela simplesmente se levantou e saiu do restaurante sem olhar para trás. Tae-hyun ficou sentado sozinho na mesa para 2 com pratos pela metade e uma garrafa de vinho cara que ele mal tinha tocado. Ao redor dele, casais riam e conversavam. Tudo destacava sua solidão. Ele chamou a conta com um gesto. Uma garçoneta jovem apareceu com a máquina de cartão. Ela tinha cabelos castanhos encaracolados, presos em rabo de cavalo meio desfeito, e olhos verdes que pareciam cansados, mas gentis. Boa noite, senhor. A conta deu R$ 840. Tae-hyun passou o cartão sem nem verificar o valor. Enquanto ela processava o pagamento,
Ele notou como suas mãos tremiam levemente, como ela mordia o lábio inferior. Como havia um band-aid mal colocado no dedo indicador. Está tudo bem? Ele perguntou antes de poder se conter. Ela olhou surpresa que ele tivesse falado. Sim, senhor. Só um dia longo. Desculpa incomodar. Você não está incomodando. Ela entregou o recibo para ele assinar. Seus olhos se encontraram por um segundo e Tae-hyun viu algo ali. Não pena pelo homem abandonado. Não interesse no dinheiro dele. Apenas humanidade simples. Sua namorada voltou? Ela perguntou suavemente apontando para a cadeira vazia. Às vezes as pessoas só precisam de ar. Tae-hyun quase sorriu. Não era minha namorada. Encontro às cegas. E não, ela não volta. Deixou bem claro que eu sou entediante e asiático demais. As palavras saíram mais amargas do que ele pretendia. A garçoneta fez uma careta. Que coisa horrível de dizer. Desculpa que isso aconteceu. Ela não merece você. Você não me conhece. Verdade. Mas sei que qualquer pessoa que fala assim com outra não merece um jantar bonito. Ela começou a recolher os pratos. Alguém que te deixa sozinho numa noite de sexta-feira, porque você não se encaixa nas expectativas superficiais dela, está perdendo. Não você. Obrigado. Tae-hyun disse genuinamente surpreso pela gentileza. De nada. Ela deu um pequeno sorriso. Espero que seu próximo encontro seja com alguém que veja você de verdade. E ela se afastou para atender outra mesa, deixando Tae-hyun sentado ali, segurando um recibo e sentindo algo estranho no peito. Algo que não sentia há muito tempo. Curiosidade, interesse, vontade de conhecer alguém. Não a mulher que o tinha rejeitado, mas a garçoneta de olhos gentis que tinha visto sua humanidade quando estava vulnerável. Carolina limpou a última mesa do turno com movimentos automáticos. 11 horas da noite. 9 horas de pé servindo clientes exigentes. Os pés doíam. As costas reclamavam. Mas pelo menos tinha sido uma noite boa de gorjetas. R$ 270. Junto com os 350 do salário base, daria para cobrir parte do aluguel atrasado. Ela pensou no homem asiático que tinha sido abandonado pela mulher de vermelho. Que situação triste. Ele parecia tão perdido sentado sozinho. E a forma como aquela mulher tinha falado dele. Como se fosse descartável. Carolina conhecia muito bem essa sensação. De não ser suficiente. De ser julgada e descartada. Rodrigo tinha feito exatamente isso. 3 anos de namoro. Promessas de casamento. Planos de futuro. E então ele tinha conhecido alguém melhor. Alguém com diploma universitário e família rica. Alguém que não trabalhava como garçonete para pagar as contas. A traição tinha sido há 6 meses, mas ainda doía em momentos inesperados. Carol terminou o turno e trocou o uniforme por jeans e camiseta. Pegou a mochila surrada e saiu pela porta dos fundos. A noite em Belo Horizonte estava fresca. Maio era assim, dias quentes e noites frias. Ela começou a caminhar até o ponto de ônibus quando percebeu que tinha esquecido o casaco dentro. Droga! Voltou correndo e entrou pela porta de serviço. O restaurante estava vazio agora. As luzes principais apagadas. Apenas a iluminação de emergência. Ela foi até o vestiário dos funcionários e pegou o casaco do armário. Quando voltava, ouviu vozes na frente. O gerente e alguém mais. Olha, moço, já fechamos. Precisa voltar amanhã. Eu esqueci algo. Por favor. Só um minuto. Carolina reconheceu a voz. O homem do encontro às cegas. Ela foi até a frente e encontrou ele parado na entrada com o gerente bloqueando o caminho. Está tudo bem, seu Jorge. Eu ajudo ele. O gerente resmungou algo sobre horário, mas saiu deixando os dois sozinhos. O que você esqueceu? Carolina perguntou. Nada. O homem admitiu. Eu menti. O quê? Eu voltei porque queria te ver de novo. Carolina piscou surpresa. Por quê? Porque você foi gentil. E eu não tive muita gentileza hoje. Ela não sabia o que dizer. Olha, senhor. Tae-hyun. Meu nome é Tae-hyun. Tae-hyun. Ela testou o nome. Bonito. Sou Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. Prazer, Carol. Prazer. Eles ficaram em silêncio estranho. Eu sei que isso é estranho. Tae-hyun passou a mão pelo cabelo. Voltar assim. Mas eu passei a última hora dirigindo pela cidade tentando convencer a mim mesmo a não voltar. E falhei. Porque eu preciso saber. Você tem namorado? A pergunta direta a pegou de surpresa. Não. Não tenho. Você aceitaria jantar comigo? Amanhã? Ou qualquer dia que você estiver livre. Não como um encontro às cegas. Como um encontro de verdade. Carolina deveria dizer não. Ele era claramente rico. Provavelmente importante.
Ela era uma garçonete com contas atrasadas e futuro incerto. Mundos diferentes. Mas havia algo nos olhos dele. Uma sinceridade que Rodrigo nunca tinha tido. Uma vulnerabilidade que a tocou. Por que eu? Ela perguntou. Tinha um restaurante cheio de mulheres bonitas hoje. Por que voltar para a garçoneta? Porque você me viu. Não minha carteira. Não meu status. Não o que eu poderia dar. Você viu que eu estava magoado e foi gentil sem esperar nada em troca. E isso? Ele hesitou. Isso é raro. Carolina sentiu o coração acelerar. Está bem. Jantar. Mas nada muito caro. Algum lugar simples onde eu não me sinta deslocada. Conheço um lugar perfeito. Ele sorriu e foi como o sol nascendo. Amanhã às 7? Amanhã às 7. Eles trocaram números e Tae-hyun finalmente saiu. Carolina ficou parada no restaurante vazio com o celular na mão, se perguntando o que tinha acabado de fazer. Tinha aceitado sair com um estranho rico que tinha sido rejeitado em um encontro às cegas. Ou tinha acabado de tomar a melhor decisão da sua vida. Só o tempo diria. Tae-hyun não dormiu naquela noite. Ficou no apartamento enorme e vazio, repassando cada momento da interação com Carolina. A forma como ela tinha falado com ele. Como seus olhos tinham brilhado quando sorriu. Como ela não tinha julgado ele pelo que aconteceu com Isabela. Ele se pegou sorrindo no escuro. Estava agindo feito adolescente. Isso era ridículo. Mas ao mesmo tempo parecia certo de uma forma que nada tinha parecido em muito tempo. Na manhã seguinte ele acordou cedo e foi para o escritório. Tinha reuniões empilhadas, relatórios para revisar, decisões para tomar. Mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em onde levar Carolina. Ela tinha pedido algo simples. Sem ostentação. Ele queria respeitar isso, mas também queria que fosse especial. Às 3 da tarde, ele saiu do escritório mais cedo. Foi até o mercado central e caminhou entre as barracas de queijos artesanais e doces mineiros. Comprou pão de queijo fresco, doce de leite caseiro, café torrado na hora. Depois foi até uma floricultura e escolheu um buquê simples de margaridas. Nada extravagante. Apenas bonito. Às 6h30, ele estava na frente do endereço que Carolina tinha mandado. Era um prédio velho no bairro Floresta. Pintura descascada, grades nas janelas. Tão diferente do seu condomínio de luxo. Mas ele não julgou. Tocou o interfone. Alô? A voz dela. Sou eu. Tae-hyun. Já? Carol pareceu entrar em pânico. Você disse 7. Faltam 15 minutos. Desculpa. Posso esperar aqui embaixo. Não. Espera. Sobe. Apartamento 312. Terceiro andar. A porta abriu com um zumbido. Tae-hyun subiu as escadas. O elevador tinha uma placa de fora de serviço. O corredor cheirava a comida caseira e limpador de pinho. Ele chegou no 312 e bateu. Carolina abriu a porta de cabelos molhados e usando um roupão. Desculpa. Eu saí tarde do curso e o chuveiro estava demorando para esquentar e... Ela parou quando viu as flores. Respira, Tae-hyun disse com um sorriso. Sem pressa. Eu espero. Entra. Não posso te deixar no corredor. O apartamento era minúsculo. Um cômodo que servia como sala e quarto. Uma cozinha do tamanho de um armário. Uma porta que devia ser o banheiro. Mas estava limpo. Arrumado. Tinha plantas na janela. Fotos na parede. Um violão em um canto. Tinha personalidade. Tinha vida. Senta onde quiser. Ela gesticulou para o sofá-cama. Eu já volto. E desapareceu no banheiro. Tae-hyun sentou e olhou ao redor. Havia livros empilhados em uma estante improvisada. Romances principalmente. Alguns de autoajuda. Um caderno aberto com o que parecia ser lição de casa. Na geladeira pequena tinha ímãs com fotos. Carolina sorrindo com uma mulher mais velha que devia ser a mãe. Carolina formada em alguma coisa. Carolina com um cachorro. Ele se levantou e foi até a janela. A vista era para um quintal compartilhado onde crianças brincavam. Tão diferente da vista do 15º andar que ele tinha. Mas havia calor aqui. Humanidade. Pronto. Carolina saiu do banheiro, usando um vestido simples azul marinho e sandálias baixas. O cabelo ainda úmido, mas penteado. Maquiagem leve. Você está linda, Tae-hyun disse sinceramente. Obrigada. Ela corou. Você também está. Bem. Bonito. Ele usava calça jeans e uma camisa branca. Tinha deixado o terno no escritório. Queria parecer menos formal, mais acessível. Essas são para você. Ele entregou as flores. Margaridas. Ela segurou o buquê com cuidado. São minhas favoritas. Como você sabia? Sorte.
Ele deu de ombros. Deixa eu colocar na água. Ela foi até a cozinha e encontrou um jarro improvisado. Quando voltou, estava sorrindo. Obrigada. Ninguém nunca me deu flores antes. Nunca? Meu ex não era do tipo romântico. Então ele era idiota. Carolina riu. Talvez. Vamos? Para onde estamos indo? Surpresa. Mas prometo que é simples. Ela pegou uma bolsa pequena e eles saíram. Tae-hyun tinha chamado um carro, mas não era a limusine da empresa. Era um carro normal. Ele abriu a porta para ela. Cavalheiro. Ela brincou entrando. Eu tento. O motorista os levou até o parque municipal. Quando chegaram, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Um parque? Carol perguntou surpresa. Você disse simples. Tae-hyun pegou uma cesta do porta-malas. Pensei em piquenique. Se você gostar de piquenique. Se eu não tiver dito antes, acho que estou apaixonada. As palavras saíram antes dela pensar. Depois ela ficou vermelha. Desculpa. Foi piada. Foi engraçado. Ele sorriu. Vem. Conheço um lugar bom. Eles caminharam pelo parque até encontrar um gramado afastado sob uma árvore grande. Tae-hyun estendeu uma manta que tinha trazido. Carolina se sentou e observou ele tirar comida da cesta. Pão de queijo, queijos mineiros, doce de leite, frutas, suco natural. Você comprou comida mineira. Pensei que você ia querer algo familiar. Não queria te tirar da zona de conforto demais. Isso foi. Ela não tinha palavras. Muito pensativo. Obrigada. Eles comeram enquanto o sol descia. A conversa fluiu naturalmente. Carolina contou sobre crescer em Contagem, sobre perder o pai jovem, sobre trabalhar desde os 15 para ajudar a mãe, sobre o sonho de terminar a faculdade de letras que tinha trancado por falta de dinheiro. Tae-hyun contou sobre a pressão de ser herdeiro, sobre nunca ter escolhas próprias, sobre Yoon-ah e a traição que tinha quebrado sua confiança, sobre se sentir sempre sozinho mesmo cercado de pessoas. Você não parece sozinho agora, Carol disse. Não estou. Ele olhou nos olhos dela. Estou aqui com você. Eles ficaram se olhando até Carol desviar o olhar tímida. Conta mais sobre a Coreia. Como é lá? Frio no inverno. Bonito. Mas rápido demais às vezes. Todo mundo sempre correndo. Sempre competindo. Você sente falta? De algumas coisas. Minha mãe. Minha irmã mais nova. Comida caseira. Mas tem coisas do Brasil que estou amando. Como? Como o jeito que as pessoas sorriem fácil. Como todo mundo conversa com estranhos. Como o sol é quente mesmo no inverno. E ele se inclinou mais perto. Como as mulheres mineiras têm olhos verdes que mudam de cor com a luz. Carol sentiu o coração disparar. Tae-hyun estava tão perto que ela podia ver pequenas manchas douradas nos olhos escuros dele. Ver a forma como ele olhava para sua boca. Posso? Ele perguntou baixinho. Sim, ela sussurrou. O beijo foi suave. Lábios se encontrando com cuidado. Explorando. Descobrindo. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Uau! Carol tocou os próprios lábios. Concordo. Tae-hyun estava com as bochechas levemente rosadas. Eles ficaram no parque até as estrelas aparecerem, conversando, rindo, beijando de vez em quando. Quando Tae-hyun a levou para casa, já passava da meia-noite. Desculpa te manter acordada até tarde, ele disse na porta dela. Você trabalha amanhã? Trabalho. Mas valeu a pena. Carol estava encostada na porta. Foi o melhor encontro da minha vida. O meu também. E eu tive vários encontros. Vários? Ela fingiu ciúmes. Todos terríveis. Ele riu. Mas esse foi perfeito. Eles se beijaram de novo. Mais demorado dessa vez. Mais intenso. Quando se separaram, estavam sem fôlego. Eu preciso ir, Carol disse. Antes que os vizinhos comecem a fofocar. Posso te ver de novo? Amanhã? Trabalho até tarde. Depois de amanhã? Ela sorriu. Depois de amanhã. Ele beijou a testa dela e se afastou. Boa noite, Carolina. Boa noite, Tae-hyun. Ela entrou no apartamento e encostou na porta com um suspiro. Tinha borboletas no estômago. Tinha um sorriso idiota no rosto. E tinha a sensação crescente de que sua vida estava prestes a mudar completamente. Os dias seguintes foram um borrão de mensagens constantes e encontros roubados. Tae-hyun aparecia no restaurante para almoçar só para vê-la. Carol mandava fotos bobas do trabalho que faziam ele sorrir em reuniões sérias. Eles jantavam juntos sempre que os horários permitiam. Pizzarias simples, lanchonetes, praças. Tae-hyun descobriu que adorava a simplicidade.
que preferia 1000 vezes um cachorro-quente com Carol na Praça da Savassi do que um jantar de negócios em restaurante 5 estrelas. Ela o fazia rir. Realmente rir. Com piadas bobas. Com imitações dos clientes chatos do restaurante. Com histórias da infância pobre, mas feliz. Uma semana depois do primeiro encontro, ele a convidou para conhecer seu apartamento. Carol aceitou nervosa. O condomínio no Lourdes era intimidante. Portaria com segurança. Elevador espelhado. Corredores silenciosos. O apartamento dele era enorme. 3 quartos. Sala gigante. Cozinha equipada que claramente nunca era usada. Vista panorâmica da cidade. Tudo impecável. Tudo vazio. É grande, Carol disse olhando ao redor. Grande demais para uma pessoa. Tae-hyun estava na cozinha pegando vinhos. Você bebe vinho? Um pouco. Ela se sentou no sofá de couro. Isso parece mais caro que meu carro. Eu nem tenho carro. É confortável. Ele entregou uma taça. E solitário. Ela tomou um gole. Você pode decorar. Colocar sua personalidade. Não sei como. Ela olhou para ele. Isso é triste. Tudo que você tem é lindo, mas não tem você aqui. Yoon-ah decorou. Ele sentou ao lado dela. Antes de terminarmos. Ela tinha gosto caro e opinião sobre tudo. Quando ela foi embora, levou metade das coisas. Eu nunca redecorei. E a outra metade? A metade dela? Dei para a caridade. Não queria lembranças. Carolina colocou a taça na mesa de centro. Posso te perguntar algo? Claro. Por que você ainda está magoado com ela? Passou quase um ano. Não estou magoado. Ele disse rápido demais. Está sim. Carol virou o corpo para ele. Você fala dela como se ainda doesse. Como se a traição ainda estivesse fresca. Porque eu fui idiota. Tae-hyun passou a mão pelo rosto. 5 anos. 5 anos acreditando que ela me amava. Planejando o futuro. E ela só queria dinheiro. Quando minha empresa teve problemas temporários no ano passado, ela terminou em 2 semanas. Disse que não tinha assinado para ser pobre. 2 semanas. Como se 5 anos não significassem nada. Ele estava com lágrimas nos olhos. E a pior parte? Eu deveria ter visto. Os sinais estavam lá. Como ela sempre pedia presentes caros. Como só queria sair em lugares chiques. Como ela ficava irritada quando eu trabalhava muito e não podia comprar coisas para ela. Mas eu ignorei porque queria acreditar que alguém me amava. Não meu dinheiro. Só eu. Oh, Tae-hyun. Carol pegou o rosto dele nas mãos. Isso não foi culpa sua. Ela te manipulou. Usou seus sentimentos. Mas isso não reflete em você. Reflete nela. Você é um homem bom, generoso, gentil. E você merece ser amado pelo que você é, não pelo que você tem. Como você sabe? Eles mal se conheciam. Porque eu vejo você. Carol limpou uma lágrima que escorreu. Vejo como você trata garçons com respeito. Como você dá gorjetas generosas. Como você pergunta como foi meu dia e realmente escuta. Como você lembra detalhes pequenos como minhas flores favoritas. Isso não é dinheiro. Isso é caráter. E se eu te magoar também? E se eu for igual a ela? Você não é. Ela estava tão certa. Você é diferente. Sinto isso. Como? Porque quando você olha para mim, você não vê gorjeta. Não vê oportunidade. Você vê Carol. A pessoa. E isso? Ela se aproximou. Isso é tudo. Eles se beijaram ali no sofá caro. Mas dessa vez foi diferente. Mais profundo. Mais necessitado. Tae-hyun puxou Carol para o colo dele. Ela passou os dedos pelos cabelos dele. As mãos dele estavam na cintura dela. Firmes, mas respeitosas. Devíamos parar. Ele disse contra os lábios dela. Devia. Ela concordou, mas não parou. O beijo continuou ficando mais intenso. As mãos explorando. A respiração acelerada. Quando finalmente se separaram, ambos estavam bagunçados e sem fôlego. Fica. Tae-hyun pediu. Hoje. Só para dormir. Juro. Só não quero ficar sozinho. Carol hesitou. Ela tinha trabalho de manhã cedo. Não tinha roupa. Não tinha escova de dente. Mas olhou para ele e viu vulnerabilidade pura. Um homem que tinha sido magoado pedindo por companhia. Por não estar sozinho só por uma noite. Está bem. Eu fico. Ele sorriu e foi como o sol. Empresto roupa. Tenho escova nova. Pode usar tudo. Eles foram para o quarto. Tae-hyun emprestou uma camiseta grande e shorts. Carol se trocou no banheiro e quando saiu ele já estava na cama de pijama. A cama era enorme. Ela se deitou mantendo distância. Não mordo. Ele brincou. Eu sei. Ela riu nervosa. É que isso é estranho.
Bom estranho, mas estranho. Vem aqui. Ele abriu os braços. Carol se aproximou e se aninhou contra o peito dele. Ele cheirava a sabonete caro e algo que era só dele. Obrigado, ele disse baixinho. Por ficar. Por me ouvir. Por ver além do dinheiro. De nada. Ela acariciou o peito dele por cima do pijama. Obrigada, você. Por me ver além do uniforme. Eles adormeceram assim entrelaçados. E pela primeira vez em muito tempo, ambos dormiram sem pesadelos. Carolina acordou com luz do sol entrando pela janela enorme e o som de Tae-hyun falando em coreano ao telefone. Ela abriu os olhos e o encontrou parado na varanda conectada ao quarto. Ele gesticulava enquanto falava, a voz tensa. Ela não entendia as palavras, mas o tom era claramente de discussão. Ele desligou com força e ficou parado com as mãos apoiadas no parapeito. Bom dia, Carol disse sentando na cama. Ele se virou surpreso. Desculpa. Te acordei? Estava bem. Quem era? Meu pai. Tae-hyun voltou para dentro. Ele quer que eu volte para Seul. Quando? Em 2 meses. Ah, Carol tentou não mostrar o aperto no peito. É muito tempo? É nada. Ele sentou na beirada da cama. A empresa aqui está estabilizada. Ele acha que não preciso mais ficar. E você? Quer voltar? Não. Ele olhou para ela. Não quero te deixar. Mas? Tem sempre um mas. Mas minha família tem expectativas. Meu pai já escolheu até minha substituta aqui. Meu primo vai assumir. E eu volto para Seul para assumir a presidência da matriz. É uma promoção. Que você não quer. Como você sabe? Está na sua cara. Carol tocou o rosto dele. Você não quer voltar, mas se sente obrigado. Sou filho único. Único herdeiro. Meu pai passou 40 anos construindo essa empresa para mim. Como eu recuso? Dizendo o que você realmente quer. E o que eu quero? Ela se aproximou. Você me diz. Quero ficar aqui. Com você. Mas parece egoísta jogar fora o legado da família Pur. Ele parou. Por uma garçonete que você conhece há 1 semana? Carol terminou com voz dura. É isso? Não. Ele pegou as mãos dela. Não é isso. É por amor. Porque estou me apaixonando por você e é assustador e rápido, mas é real. Eles mal se conheciam e ele estava falando de amor. Era loucura. Era rápido demais. Era tudo errado. Mas Carol sentiu o coração derreter mesmo assim. Estou me apaixonando por você também. Ela admitiu. E não sei o que fazer com isso. Então ficamos confusos juntos. Por 2 meses. E depois a gente descobre. Ela assentiu. 2 meses. O telefone de Carol tocou. Era o gerente do restaurante. Ela atendeu e a conversa foi curta. Quando desligou, estava pálida. O que foi? Tae-hyun perguntou preocupado. Fui demitida. O quê? Por quê? Ele viu fotos minhas saindo daqui ontem. Algum funcionário do condomínio deve ter tirado e mandado para ele. Disse que não quer garçonetes que namoram clientes ricos. Que dá má impressão. Isso é ridículo. Tae-hyun estava de pé. Eu vou lá falar com ele. Não. Carol também levantou. Vai piorar. Vão dizer que estou usando você para conseguir coisas. Já vão dizer isso de qualquer jeito. Então eu preciso provar que não é verdade. Ela começou a vestir a roupa de ontem. Preciso arrumar outro emprego. Rápido. O aluguel vence semana que vem. Eu posso ajudar. Não. Ela foi firme. Não, Tae-hyun. Eu te agradeço, mas não. Se a gente vai tentar isso de verdade, não pode ser você me sustentando. Preciso manter minha independência. Por orgulho? Por sobrevivência. Ela estava colocando os sapatos. Eu já dependi de homem antes. Rodrigo controlava tudo. Quanto eu gastava. Onde eu ia. Com quem eu falava. E quando terminou eu fiquei sem nada. Não vou passar por isso de novo. Eu não sou ele. Eu sei. Ela tocou o rosto dele. Mas preciso fazer isso do meu jeito. Deixa eu pelo menos te levar em casa. Ela ia recusar, mas viu a preocupação genuína nos olhos dele. Está bem. Obrigada. No carro, Carol ficou quieta olhando pela janela. A mente correndo com preocupações. Dinheiro. Contas. Sobrevivência. Tae-hyun segurou a mão dela. Vai dar certo. Você é forte. Vai encontrar algo melhor. Espero que sim. Quando chegaram na frente do prédio dela, ele a beijou. Com licença para procurar emprego hoje? Talvez. Ela sorriu apesar de tudo. Se algum restaurante chique estiver contratando. Vou torcer. Ela saiu do carro, mas ele chamou. Carol? Sim? Eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar. Ela sabia que deveria esperar. Deveria ter cautela. Mas o coração não entendia de cautela. Eu também te amo.
O sorriso dele iluminou todo o rosto. Eles estavam ferrados, completamente apaixonados em uma semana. Mas às vezes amor não seguia cronogramas ou lógica. Às vezes amor simplesmente acontecia. Carolina passou os dias seguintes em uma maratona de entrevistas. Restaurantes, cafés, bares. Alguns nem respondiam quando viam que ela tinha sido demitida do último emprego. Outros ofereciam salários miseráveis. Um gerente foi direto. Você é bonita, tem corpo bom, mas com essa idade e sem experiência em lugar chique, eu só posso oferecer salário mínimo e gorjetas. Carol tinha 28 anos. Não era velha. Mas no mercado de hospitalidade em Belo Horizonte, aparentemente era. Ela precisava pagar aluguel em 3 dias. Precisava comprar comida. Precisava sobreviver. O orgulho não pagava contas. Tae-hyun ofereceu ajuda todos os dias. Ela recusou todos os dias. Mas ficava cada vez mais difícil. Principalmente quando ele aparecia com comida, com presentes pequenos, com ofertas para pagar contas só dessa vez. Não é caridade. É amor. Ele argumentava. Amor não tem que significar dependência. Ela rebatia. No 5º dia sem emprego, Carol estava desesperada. Tinha R$ 50 na carteira. Comida para mais 2 dias. Aluguel vencido. O telefone da dona do apartamento tocava sem parar. Ela estava sentada no chão do apartamento minúsculo quando ouviu batidas na porta. Abriu e encontrou Tae-hyun com sacolas de mercado e expressão determinada. Eu sei que você disse não. Ele entrou sem esperar convite. Mas você precisa comer. E eu comprei coisas que você gosta. Então não discute. Apenas aceita. Tae-hyun. Não. Ele colocou as sacolas na cozinha. Eu não vou te ver passar fome por orgulho. E antes que você argumente isso, não é sobre você me dever algo. É sobre eu não conseguir dormir sabendo que você não tem comida. Carol sentiu lágrimas escorrendo. Eu odeio isso. Eu sei. Odeio ser fraca. Você não é fraca. Você é a pessoa mais forte que conheço. Mas até pessoas fortes precisam de ajuda às vezes. Ela se jogou nos braços dele e chorou. Todas as frustrações. Todo o medo. Toda a vergonha de não conseguir se sustentar. Tae-hyun apenas segurou ela e deixou ela chorar. Eu vou pagar de volta. Ela disse quando se acalmou. Cada centavo. Não precisa. Preciso. Para mim. Para minha sanidade. Ele beijou o topo da cabeça dela. Está bem. Quando você puder. Sem pressa. Eles guardaram as compras juntos. Tae-hyun tinha comprado arroz, feijão, macarrão. Coisas básicas, mas que renderiam. Também tinha frutas. Pão. Leite. Como você sabia o que comprar? Perguntei para minha secretária. Ela tem sua idade. Disse que essas eram as coisas essenciais. Carol sorriu apesar das lágrimas. Você é incrível, sabia? Estou tentando. Eles cozinharam juntos naquela noite. Macarrão simples com molho de tomate. Nada sofisticado. Mas foi a melhor refeição porque fizeram juntos. Depois sentaram no sofá-cama assistindo um filme no notebook velho de Carol. Eu tenho uma proposta. Tae-hyun disse durante os créditos. Carol desligou o computador. Estou com medo de perguntar qual. Vem trabalhar comigo. Na empresa? Fazendo o quê? Eu preciso de alguém para me ajudar com aspectos brasileiros dos negócios. Entender cultura. Traduzir não só língua, mas contexto. Você seria perfeita. Isso é inventar emprego para mim. É uma posição real. Ele se virou para ela. Eu estava indo anunciar de qualquer jeito. Você sendo a contratada é só coincidência boa. Eu não tenho qualificação para trabalhar em uma empresa de tecnologia. Você tem qualificação de vida. Carol conhece pessoas. Entende como o brasileiro pensa. Isso vale mais que diploma às vezes. Ela queria dizer não. Queria manter a separação entre vida pessoal e profissional. Mas estava desesperada. E a oferta era tentadora. Quanto? O pagamento. 3.000 por mês para começar. Depois vemos aumento baseado em desempenho. Carol arregalou os olhos. 3.000 era quase 3 vezes o que ganhava como garçonete. Isso é muito. É o salário padrão para a posição. Talvez até pouco considerando responsabilidade. Ela pensou em todas as contas atrasadas. No aluguel vencido. Na possibilidade de finalmente terminar a faculdade. No orgulho lutando contra a necessidade. Orgulho perdeu. Está bem. Eu aceito. Mas tem condições. Diga. No trabalho a gente é profissional. Você é meu chefe. Eu sou sua funcionária. Sem favores especiais. Sem tratamento diferente. Se eu não desempenhar bem, você me demite. Nunca te demitira. Tae-hyun. Sério. Ela pegou as mãos dele. Isso é importante para mim. Preciso saber que estou lá por mérito.
Não por estar namorando o chefe. Está bem, ele concordou. Profissional no trabalho. Mas fora do trabalho? Fora do trabalho você é meu. Ela sorriu. Fechado. Eles se beijaram selando o acordo. Carolina começaria na segunda-feira. Tinha 3 dias para se preparar. Comprar roupas apropriadas. Estudar sobre a empresa. Se convencer de que não estava cometendo um erro enorme misturando amor e trabalho. Mas olhando para Tae-hyun, ela decidiu confiar. Nele. Nela mesma. No universo que tinha colocado eles juntos de forma tão improvável. A primeira semana de Carol na Park Industries foi intimidante. O escritório era moderno. Tecnologia de ponta. Funcionários em trajes formais falando em inglês e coreano. Ela se sentia completamente fora do lugar. Mas Tae-hyun tinha sido inteligente. Não a colocou direto no ambiente corporativo. Primeiro ela passou dias estudando a cultura da empresa. Os produtos, o mercado brasileiro. As diferenças entre fazer negócios na Coreia e no Brasil. A secretária executiva Min-ji ajudou muito. Era coreana, mas morava no Brasil há anos. Conhecia as duas culturas. Brasileiros são mais relacionais. Min-ji explicava. Coreanos são mais hierárquicos. Você precisa encontrar o equilíbrio. Ensinar Sr. Park quando ser direto e quando ser mais suave. Carol absorvia tudo como esponja. Fazia anotações. Fazia perguntas. No final da segunda semana, Tae-hyun a levou para sua primeira reunião real. Era com potenciais parceiros brasileiros, donos de uma rede de varejo interessados em vender produtos Park. Carol sentou ao lado de Tae-hyun na mesa de conferência. Os brasileiros entraram. 3 homens de meia-idade em ternos caros. Um deles olhou Carol de cima a baixo com interesse que não era profissional. Quem é a moça? Ele perguntou. Carolina Santos. Tae-hyun respondeu em português formal. Nossa consultora de relações culturais. Bonita. O homem sorriu. Você está contratando bem, Park. Carol sentiu raiva, mas manteve o rosto neutro. Obrigada, senhor. Minha aparência não tem nada a ver com minha competência, mas aceito o elogio sobre as práticas de contratação do Sr. Park. A resposta educada mais firme pegou o homem de surpresa. Tae-hyun escondeu um sorriso. A reunião continuou. Os brasileiros apresentaram propostas. Tae-hyun fez perguntas técnicas. Em certo ponto, ele olhou para Carol. O que você acha? Todos os olhos se viraram para ela. Carol respirou fundo. Acho que a proposta é boa em termos gerais, mas o prazo de pagamento que vocês estão pedindo é muito longo para o padrão coreano. Na cultura de negócios da Coreia, pagamentos rápidos mostram respeito e confiança. Prazos longos podem ser vistos como falta de comprometimento. Os homens se entreolharam. Talvez possamos negociar prazos. Um deles disse. Carol continuou. Também sugiro incluir cláusulas de garantia mais específicas. Brasileiros às vezes são mais flexíveis com detalhes, mas coreanos apreciam tudo muito bem documentado. Evita mal-entendidos futuros. Faz sentido. Outro concordou. A reunião terminou com ambos os lados satisfeitos. Quando os brasileiros saíram, Tae-hyun olhou para Carol com orgulho. Você foi perfeita. Estava morrendo de medo. Não pareceu. Você salvou a negociação. Eles iam pedir termos que eu nunca aceitaria. Você fez a ponte. Só fiz meu trabalho. Ela deu de ombros, mas estava sorrindo. Depois disso, Carol foi incluída em mais reuniões. Sua perspectiva brasileira combinada com o entendimento crescente da cultura coreana era invaluável. Ela ajudava Tae-hyun a navegar as nuances das relações comerciais brasileiras. Quando ser formal, quando ser casual, quando um cafezinho era só cafezinho e quando era oportunidade de negócio. No trabalho, eles mantinham profissionalismo. Sr. Park, Sra. Santos. Nada de toques, nada de olhares demorados. Mas fora do escritório era diferente. Eles jantavam juntos todas as noites. Dormiam juntos na maioria das vezes. No apartamento dele porque era maior. Mas Carol mantinha seu apartamento. Pagava seu aluguel com o próprio salário. Mantinha independência. Um mês depois de começar na empresa, Carol recebeu seu primeiro salário completo. Ela olhou para o extrato bancário e chorou. 3.000 reais. Mais do que tinha tido em meses. Pagou todas as contas atrasadas. Comprou comida. Guardou um pouco. E ainda sobrou. Pela primeira vez em muito tempo, ela podia respirar. Naquela noite, ela foi até o apartamento de Tae-hyun com uma sacola. O que é isso? Ele perguntou. Parte do que eu devia. Ela entregou 3 cédulas de 100. Pelas compras de mercado. Carol, você não precisa. Preciso sim. Ele suspirou, mas pegou o dinheiro.
Se é importante para você. É. Muito. Eles jantaram e depois Carol trouxe outro assunto. Minha mãe quer te conhecer. Quando? Fim de semana? Se você quiser. Tae-hyun ficou nervoso. Ela sabe sobre mim? Sabe que estou namorando você? Sim. Ela sabe tudo. E o que ela pensa? Carol sorriu. Ela está curiosa. Quer saber que tipo de homem conquistou a filha dela. E se ela não gostar de mim? Impossível. Todo mundo gosta de você. Não todos. Isabela não gostou. Carol fez cara feia. Isabela é idiota. Não conta. Ele riu e puxou ela para o colo. Está bem. Vou conhecer sua mãe. Mas se ela me rejeitar, você ainda me ama? Sempre. Ela beijou ele. Mesmo se minha mãe te odiar. Mas ela não vai. Você vai ver. O encontro com a mãe de Carol foi marcado para domingo. Almoço na casa dela em Contagem. Tae-hyun estava mais nervoso para isso do que para qualquer reunião de negócios. Ele comprou flores, chocolates, uma garrafa de vinho. Carol riu. Você está parecendo que vai pedir minha mão em casamento. Não é isso? Encontrar os pais? Ela não respondeu. A ideia de casamento pairou no ar entre eles. Mas nenhum dos dois tocou no assunto. Ainda era cedo. 2 meses de namoro. A casa da mãe de Carol era pequena, mas acolhedora. Tinha jardim na frente. Varanda com cadeiras de balanço. Cheiro de comida caseira vindo de dentro. Respira. Carol apertou a mão dele. Ela é legal. A porta se abriu revelando uma mulher na casa dos 50. Tinha os mesmos olhos verdes de Carol e sorriso caloroso. Você deve ser Tae-hyun, Dona Márcia. Prazer. Ele entregou as flores e presentes. Que lindo. Ela abraçou ele sem cerimônia. Entra, entra. Tem comida demais. O interior era simples, mas cheio de vida. Fotos nas paredes. Plantas nas janelas. Uma mesa posta com toalha de crochê. Tae-hyun conheceu também o irmão mais novo de Carol, Gustavo, 17 anos. Tímido, mas curioso. Você joga videogame? O menino perguntou. Um pouco. Na Coreia é muito popular. Sério? Que legal. Deve ser diferente lá. Muito. Mas estou gostando do Brasil. Principalmente de Belo Horizonte. Dona Márcia observava tudo com olhos atentos. Durante o almoço, farto de frango assado, arroz, feijão e salada, ela fez perguntas. Sobre família de Tae-hyun. Sobre seus planos no Brasil. Sobre suas intenções com Carol. Ele respondeu tudo com honestidade. Falou sobre amar a filha dela. Sobre querer construir futuro juntos. Sobre respeitar a independência dela. E seus pais? Dona Márcia perguntou. O que eles acham de você namorar uma brasileira? Eles não sabem ainda. Tae-hyun admitiu. Meu pai é tradicional. Vai ter opinião sobre eu namorar alguém que não é coreana. Você tem vergonha da minha filha? Não. Ele foi firme. Nunca. Tenho medo da reação deles. Mas Carol vale qualquer conflito com minha família. Carol pegou a mão dele por baixo da mesa. Dona Márcia estudou ele por longo momento. Então assentiu. Você parece homem bom. Trate bem minha filha. Sempre vou tratar. Prometo. O almoço continuou mais leve. Gustavo mostrou seus desenhos. Era talentoso. Tae-hyun perguntou sobre escola de arte. O menino disse que não tinha dinheiro. Tae-hyun não prometeu nada, mas mentalmente anotou para pesquisar bolsas. Quando estavam saindo, Dona Márcia puxou Tae-hyun de lado. Minha filha sofreu muito com o ex. Eu sei. Ela me contou. Ela fechou o coração por meses. Jurou que nunca mais ia confiar em homem. E então você apareceu. Ela voltou a sorrir. A ter esperança. Não desperdice isso. Não vou, ele prometeu. Ela é a melhor coisa que me aconteceu. No carro voltando para Belo Horizonte, Carol estava radiante. Você foi incrível. Minha mãe amou você. Mesmo? Mesmo. E Gustavo também. Ele não para de falar de videogames coreanos. Tae-hyun sorriu. Sua família é especial. Tem calor. Humanidade. É tão diferente da minha. Como é sua família? Fria. Ele segurou o volante. Formal. Muito preocupada com aparências e status. Minha mãe é gentil, mas segue meu pai em tudo. Meu pai é difícil. Exigente. Nunca satisfeito. Você tem medo dele? Tenho respeito. Na cultura coreana é esperado que filhos obedeçam pais. Mas respeito pode parecer medo às vezes. E quando ele descobrir sobre mim? Carol perguntou a pergunta que os dois estavam evitando. Vai ser complicado. Tae-hyun admitiu. Ele vai ter opinião. Vai questionar. Pode até ameaçar cortar laços. E você? Vai ceder? Não.
Ele olhou para ela. Não vou te perder por ele. Mas não vou mentir. Vai ser difícil. Carol assentiu. 2 semanas depois, a realidade veio bater à porta. O pai de Tae-hyun ligou anunciando visita. Estava vindo ao Brasil para inspecionar operações e conhecer a razão pela qual o filho estava recusando voltar para Seul. A notícia da chegada do pai de Tae-hyun deixou todos nervosos, principalmente Carol. Ele vai me odiar, ela disse pela 10ª vez arrumando o cabelo. Não vai. Tae-hyun ajustava a gravata. E se odiar não importa. Importa sim. É seu pai. Ela virou para ele. Se ele te fizer escolher entre ele e eu, escolho você. Sempre. As palavras eram firmes, mas Carol via o medo nos olhos dele. Medo de decepcionar o pai. Medo de perder a família. Medo de que o amor não fosse suficiente. O pai chegou em uma segunda-feira. Tae-hyun foi sozinho buscar no aeroporto. Deu a Carol o dia de folga. Achou melhor preparar terreno antes das apresentações formais. Quando voltou ao escritório no final da tarde, Carol notou a tensão. O pai de Tae-hyun era homem imponente. Alto, postura militar, expressão severa. Ele inspecionava tudo com olhos críticos. O escritório, os funcionários, os resultados financeiros. Na reunião geral, ele falou em coreano. Min-ji traduziu para os funcionários brasileiros. Ele estava satisfeito com os números, mas decepcionado com a demora no retorno do filho. Carol estava presente como parte da equipe. O pai a olhou brevemente. Apenas mais uma funcionária. Nada de especial. Ainda. Depois da reunião, Tae-hyun pediu para falar com o pai em particular. Carol viu os dois entrando na sala dele. A porta se fechou, mas mesmo através do vidro fosco, dava para ver gestos tensos. Vozes elevadas. Min-ji se aproximou de Carol. Ele está contando sobre você. Como você sabe? Porque conheço o Sr. Park Sr. Ele não gosta de surpresas. E namoro do filho com funcionária brasileira é surpresa enorme. E vai ser mal recebido? Min-ji fez uma careta. Coreanos tradicionais são complicados. Família, status, nacionalidade. Tudo importa. Você sendo brasileira e funcionária são 2 problemas. Ótimo. Carol suspirou. A porta da sala se abriu com força. O pai de Tae-hyun saiu com expressão furiosa. Falou algo em coreano alto e irritado. Depois marchou para o elevador. Tae-hyun apareceu na porta pálido. Carol foi até ele. O que aconteceu? Ele quer te conhecer. Amanhã. Jantar. Isso é bom, não é? Depende do seu conceito de bom. Tae-hyun passou a mão pelo rosto. Ele disse que se você não impressionar, ele vai me forçar a voltar para a Coreia imediatamente. E se eu recusar, vai me deserdar. Naquela noite, Carol mal dormiu. Passou horas escolhendo roupa. Praticando o que dizer. Tentando aprender frases em coreano. Tae-hyun a encontrou no banheiro às 3 da manhã com o computador aberto em vídeos de etiqueta coreana. Vem dormir. Ele fechou o laptop. Não posso. Preciso estar perfeita. Você já é perfeita. Não para seu pai. Ela tinha lágrimas nos olhos. Eu sou garçonete brasileira sem família rica, sem diploma. Sou tudo que ele não quer para você. Você é tudo que eu preciso. Ele puxou ela para a cama. E isso é o que importa. Mas Carol não acreditava. Ela sabia como o mundo funcionava. Amor não vencia tudo. Às vezes, amor se curvava para a realidade. O jantar foi marcado em restaurante coreano tradicional. Carol usou vestido preto simples, mas elegante. Cabelo preso. Maquiagem discreta. Tentando parecer respeitável. O pai de Tae-hyun já estava na mesa quando chegaram. Ele se levantou quando Carol se aproximou. Ela fez reverência educada que tinha praticado 100 vezes. Sr. Park. Prazer em conhecê-lo. Senhorita Santos. Ele acenou brevemente. Sentaram-se. O silêncio era pesado. Um garçom trouxe chá. Carol pegou a xícara com as 2 mãos como tinha visto nos vídeos. Pequeno sinal de respeito na cultura coreana. O pai notou. Você estudou nossa cultura. Foi uma afirmação, não pergunta. Sim, senhor. Tae-hyun é importante para mim. Quero entender de onde ele vem. Meu filho diz que vocês trabalham juntos. Sim, senhor. Sou consultora de relações culturais. E antes? Antes era garçonete. Carol manteve contato visual. Não tenho vergonha disso. Trabalho honesto é trabalho honesto. Ele tomou chá. E sua família? Qual a ocupação deles? Minha mãe é faxineira. Meu irmão está no colegial. Meu pai faleceu quando eu era criança. Sem educação superior? Não terminei a faculdade. Faltou dinheiro. Ele assentiu como se isso confirmasse o que pensava.
E pretende terminar? Sim, senhor. Estou economizando para voltar. Por quê? Porque educação é importante. Quero ser melhor. Para mim. Para minha família. E para ser digna do seu filho. A honestidade crua fez o pai pausar. Você ama meu filho? Amo. Mais que tudo. Por quê? Ele tem dinheiro. Status. Você ganha o que com isso? Carol respirou fundo. Ganho alguém que me vê, que me respeita, que ri das minhas piadas ruins, que cozinha comigo mesmo sendo terrível nisso, que me faz querer ser melhor, não pelo dinheiro, pelo homem que ele é. O pai observou ela intensamente. E se eu tirar tudo? Se ele voltar para a Coreia sem fortuna, sem empresa, sem nada? Eu vou com ele. Vou trabalhar em 3 empregos se precisar. Vou aprender coreano. Vou lutar por nós. Porque amor não é sobre o que você tem. É sobre quem você é. E Tae-hyun. Ela olhou para ele. É o homem mais gentil, corajoso e íntegro que já conheci. Eu seria honrada de construir vida com ele. Rica ou pobre. Na Coreia ou no Brasil. O pai ficou em silêncio por longo tempo. Tae-hyun segurava a mão de Carol por baixo da mesa. Finalmente o pai falou. Você é diferente do que eu esperava. Isso é bom ou ruim, senhor? Ainda não decidi. A comida chegou. Comeram em silêncio tenso. Depois do prato principal, o pai finalmente falou de novo. Meu filho nunca desobedeceu. Sempre fez o que pedi. Estudou o que escolhi. Namorou quem aprovei. E foi infeliz. Carol disse antes de pensar. Depois se arrependeu. Perdão, senhor. Não devia ter dito. Não. O pai levantou a mão. Continue. Ele fazia tudo certo, mas não sorria. Não vivia. Só existia. E então ele veio ao Brasil. Conheceu pessoas. Experimentou liberdade. E voltou a viver. Eu não fiz isso. A vida dele fez isso. Como você sabe? Ele me contou. Sobre 5 anos com mulher que só amava dinheiro dele. Sobre sentir que nunca seria suficiente para você. Sobre carregar peso de expectativas que nunca pediu. Tae-hyun apertou a mão dela em aviso, mas Carol continuou. Com todo respeito, senhor. Seu filho é homem incrível. Inteligente. Capaz. Mas você nunca viu isso. Só viu herdeiro. Ferramenta. Extensão de você. E isso. Ela tinha lágrimas nos olhos. Isso quebrou ele. O pai ficou vermelho. Você ousa. Ela ousa falar verdade. Tae-hyun interrompeu. E eu deveria ter falado há anos. Pai, eu te respeito. Te amo. Mas não vou sacrificar minha felicidade pela sua visão do que eu deveria ser. Carol me faz feliz. Se você não aceita isso, teremos problema. Mas problema é seu, não meu. O pai olhou entre os dois. Depois suspirou. Você tem coragem, menina. Dou isso a você. E também tem coração. Vejo nos seus olhos. Você realmente ama meu filho. Amo. Com cada parte de mim. Ele assentiu devagar. Então, talvez. Apenas talvez. Eu estava errado sobre você. Carol sentiu esperança florescer. Mas... O pai continuou. Você precisa provar. Não para mim. Para a família dele. Para a sociedade coreana. Será difícil. Vou fazer. Qualquer coisa. Então case com ele. Adequadamente. Cerimônia tradicional coreana. Conheça a família. Aprenda a língua. Mostre que é séria. Carol olhou para Tae-hyun. Ele estava tão surpreso quanto ela. Você está nos dando sua bênção? Estou dando chance. O pai se levantou. Não estrague. E ele saiu deixando os dois em choque. Ele acabou de pedir para a gente casar? Carol sussurrou. Acho que sim. Tae-hyun estava sorrindo. Isso é loucura. Completamente. Mas você quer? Carol olhou nos olhos dele. Casar comigo? Mais que tudo. Ele pegou as mãos dela. Então sim. Vamos casar. Vamos ser loucos juntos. Eles se beijaram ali no restaurante. O futuro de repente não parecia tão assustador. Difícil sim. Complicado com certeza. Mas possível. Finalmente possível. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos. Tae-hyun decidiu ficar no Brasil. O pai cedeu permitindo que ele comandasse operações sul-americanas permanentemente. Mas exigiu casamento tradicional coreano em Seul. Carol concordou. Ela começou aulas intensivas de coreano. Estudou etiqueta, cultura, história. Era difícil. A língua era complexa. As regras sociais confusas. Mas ela estava determinada. Tae-hyun ajudava. Praticavam juntos todas as noites. Ele ensinava frases. Ela tentava pronunciar. Riam dos erros. Você vai bem. Ele encorajava. Minha família vai amar você. Espero que sim. Porque estou aprendendo essa língua impossível por eles.
Eles voaram para Seul 2 semanas antes do casamento. Carol estava aterrorizada. A cidade era enorme, moderna, rápida, tão diferente de Belo Horizonte. A família de Tae-hyun morava em casa tradicional Hanok no bairro Bukchon, linda, mas intimidante. A mãe recebeu Carol com educação formal. A irmã mais nova, Soo-min, foi mais calorosa. Você é bonita, ela disse em inglês. Hyun sempre teve gosto bom. Obrigada. Carol tentou em coreano. Soo-min bateu palmas. Você fala? Pouco. Mas estou aprendendo. Os dias antes do casamento foram intensos. Provas de hanbok, ensaios de cerimônia, jantares formais com família estendida. Todos observando Carol, julgando se ela era adequada. Uma tia comentou em coreano pensando que Carol não entenderia. Ela é muito escura. Não parece coreana. Carol entendeu. Doeu. Mas ela manteve compostura. Respondeu em coreano hesitante. Sou brasileira. Tenho orgulho da minha herança. E vou honrar família Park enquanto mantenho quem sou. A tia ficou surpresa e depois impressionada. A notícia se espalhou. A nora brasileira falava coreano. Respeitava a tradição. Tinha espinha dorsal. As opiniões começaram a mudar. O dia do casamento chegou. Carol usava hanbok vermelho e dourado tradicional. Pesado. Desconfortável. Mas lindo. Tae-hyun usava azul e preto. A cerimônia foi longa. Rituais antigos. Reverências profundas. Palavras que Carol tinha memorizado, mas não entendia completamente. Mas quando olhou nos olhos de Tae-hyun, nada mais importou. Ali estava o homem que tinha voltado ao restaurante para vê-la, que tinha escolhido ela quando todos diziam que não, que lutou pela família pela chance de amar quem queria. Saranghae. Ela sussurrou em coreano. Eu te amo. Nado Saranghae. Ele respondeu. Eu também te amo. A recepção foi grande. Centenas de pessoas. Executivos. Família. Amigos. Carol se sentiu perdida várias vezes, mas Tae-hyun sempre estava ali, guiando, traduzindo, apoiando. Dona Márcia e Gustavo também vieram, deslocados em terra estrangeira, mas orgulhosos. Ver Carol em hanbok tradicional fez a mãe chorar. Minha filha, uma noiva coreana. Quem imaginaria? Quando a festa terminou e eles finalmente ficaram sozinhos na suíte do hotel, Carol desabou na cama. Sobrevivi. Você mais que sobreviveu. Tae-hyun se deitou ao lado. Você conquistou todos. Minha avó te ama. Minha mãe te respeita. Até meu pai sorriu. Ele sorriu? 2 vezes. Milagre. Eles riram. Depois ficaram em silêncio apenas olhando um para o outro. Somos casados, Carol disse maravilhada. Você é minha esposa. Você é meu marido. Parece irreal. Parece perfeito. Eles passaram 2 semanas na Coreia. Lua de mel em Jeju Island. Praias lindas, comida deliciosa, paz. Depois voltaram para Belo Horizonte, para a vida real, para trabalho, para a rotina. Mas rotina agora tinha novo significado. Eles acordavam juntos, tomavam café juntos, trabalhavam juntos, jantavam juntos, dormiam abraçados. Carol continuou trabalhando na empresa, agora como esposa do CEO, mas ainda mantendo mérito próprio. Ela era boa no que fazia. Os clientes a adoravam. Os funcionários a respeitavam. Ela finalmente voltou para a faculdade. Tae-hyun insistiu em pagar. Investimento no futuro dela, ele disse. Carol aceitou, mas manteve orçamento próprio. Ainda trabalhava. Ainda pagava suas coisas. Independência era importante. 6 meses depois do casamento, Carol descobriu que estava grávida. Ela fez 3 testes para ter certeza. Depois foi contar para Tae-hyun. Ele estava no escritório revisando contratos. Preciso te contar algo. Ela entrou e fechou a porta. O que foi? Ele olhou preocupado. Você está bem? Estou. Mais que bem. Ela se aproximou. Vamos ter um bebê. Tae-hyun ficou congelado. Depois largou tudo e a puxou para abraço. Sério? Você tem certeza? 3 testes. Todos positivos. Ele tinha lágrimas escorrendo. Um bebê. Nosso bebê. Ela também chorou. Meio coreano, meio brasileiro. O mais lindo do mundo, com certeza. Eles chamaram as famílias. Todos ficaram em êxtase. A mãe de Carol chorou. A mãe de Tae-hyun ficou emocionada. Mesmo o pai mostrou alegria. Primeiro neto. Primeira geração mestiça da família Park. Tinha importância. A gravidez foi tranquila. Carol trabalhou até o 8º mês. Depois tirou licença. Tae-hyun foi marido desesperado atencioso.
Satisfazia desejos malucos. Massageava pés inchados. Ia a todas as consultas. Montou o quarto do bebê com cuidado obsessivo. Quando o trabalho de parto começou, era madrugada de terça. Carol acordou com contrações. Tae-hyun entrou em pânico. Onde está a mala? Onde estão as chaves? O hospital! Precisamos ir! Calma! Carol ria da reação dele. Ainda temos tempo. Não temos tempo. Ele já estava vestido. Nosso filho está chegando. Filha. Carol corrigiu. Lembra? É menina. Nossa filha, então. Há ainda mais razão para apressar. O parto durou 8 horas. Tae-hyun ficou o tempo todo. Segurou a mão de Carol. Limpou o suor. Disse palavras encorajadoras em coreano e português misturados. Quando finalmente a bebê nasceu com um choro forte e olhos apertados, ele chorou tanto quanto ela. É perfeita. Ele segurou a filha minúscula. Ela é perfeita. Chamaram de Minseo Carol, honrando o passado enquanto celebravam o presente. A bebê tinha cabelo escuro e olhos que mudariam, mas por enquanto eram escuros também. Linda mistura de 2 mundos. 2 anos depois, Tae-hyun e Carol estavam na varanda do novo apartamento deles. Maior que o primeiro. Espaço para a família crescente. Min-seo dormia no quarto decorado com elementos coreanos e brasileiros, bandeiras dos 2 países, livros em 3 línguas, brinquedos de ambas culturas. Você acredita nisso? Carol estava aninhada contra Tae-hyun. Como tudo mudou? Mudou no minuto que voltei àquele restaurante. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você achou que eu era louco. Eu era. Sou. Louco por você. Ela se virou para beijá-lo. Eles ficaram ali enquanto Belo Horizonte brilhava abaixo. 2 mundos que tinham colidido de forma improvável. Um encontro às cegas que deu errado, mas levou ao caminho certo. Uma rejeição que abriu porta para amor verdadeiro. Tae-hyun às vezes pensava em Isabela. Se perguntava se ela sabia que tinha rejeitado o amor da vida dela para encontrar o dela próprio. Mas não importava. Ela tinha sido apenas instrumento do destino, mostrando que às vezes as melhores coisas vêm dos piores momentos. Carol pensava em Rodrigo às vezes, o homem que a tinha traído e partido seu coração. Mas agora agradecia, porque aquela dor tinha aberto espaço para algo maior, alguém melhor. Eles tiveram mais 2 filhos. Um menino chamado Rafael Jai, uma menina chamada Helena Su. Família misturada, linda, caótica, amorosa. As crianças cresceram bilíngues, visitavam Coreia e Brasil regularmente, sabiam que eram ponte entre 2 mundos. E tinham orgulho disso. Tae-hyun expandiu os negócios. Carol terminou faculdade e abriu consultoria própria, ajudando empresas coreanas a entender Brasil, empresas brasileiras a entender Coreia. Era trabalho que amava. As famílias aprenderam a se misturar. Chuseok coreano era celebrado junto com o Natal brasileiro. Kimchi dividia a mesa com feijoada. Hanbok e vestidos estavam no mesmo closet. Anos depois, em aniversário de 10 anos de casamento, eles voltaram ao restaurante italiano onde tudo começou. Estava reformado, novo gerente, mas a essência continuava. Sentaram na mesma mesa onde Tae-hyun tinha sido abandonado. 10 anos. Carol disse. Parece ontem e toda a vida ao mesmo tempo. Foi a melhor década da minha vida. Tae-hyun segurou a mão dela. Tudo porque voltei para ver uma garçonete gentil. Tudo porque você me viu. Não minha roupa. Não meu emprego. Só eu. Sempre vou ver você. Ele beijou os dedos dela. Sempre vou te escolher. Um garçom jovem veio anotar pedido. Tae-hyun e Carol pediram vinho e risotos. Quando ele se afastou, Carol inclinou-se. Acha que ele vai encontrar o amor trabalhando aqui? Quem sabe? Tae-hyun sorriu. Amor aparece nos lugares mais estranhos. Como encontros às cegas desastrosos. Exatamente. Eles brindaram com vinho tinto. Por encontros que dão errado, Carol disse, que nos levam exatamente onde devemos estar, por rejeições que nos salvam. Tae-hyun completou, de futuros errados e nos empurram para certos, por amor que não faz sentido. Ambos disseram juntos. Mas é perfeito mesmo assim. E eles jantaram ali. Marido e mulher. 2 mundos unidos. Uma história que começou com humilhação e terminou com celebração, provando que às vezes as piores noites levam aos melhores futuros, e que amor verdadeiro não pede permissão, não segue lógica, não obedece regras, apenas acontece, na hora certa, com pessoa certa, no lugar mais improvável.
como restaurante italiano em noite de sexta, onde milionário foi rejeitado. E garçonete com coração gentil o salvou, não sabendo que ele salvaria ela também. Dois corações solitários encontrando um ao outro e construindo vida linda impossível perfeita, juntos.